Vídeo de história, feudalismo e relações de trabalho. Peço a você que compartilhe esse vídeo, que assine no nosso canal e assim acione o sininho, só assim você estará nos ajudando a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. O feudalismo e as relações de trabalho. Na sociedade feudal, predominava a produção de bens agrícolas e pastoris, que tinha como principal unidade produtora o senhorio, que era uma extensão de terra pertencente ao senhor feudal, e como forma de trabalho, a servidão. Isso não significa que a economia feudal fosse exclusivamente agrária. O comércio tinha certa relevância, sendo praticado nas feiras locais, onde os camponeses levavam seus excedentes de produção e onde compravam, por exemplo, artesanatos urbanos. Senhorio. O que era o senhorio? O senhorio era a questão da terra. O tamanho médio de um senhorio variava, dependendo da região, entre 200 a 250 hectares. Cada senhorio tinha uma produção variada de cereais, tais como carnes, leite, manteiga, farinha, vinho, roupas, utensílios domésticos. Alguns produtos, como os metais utilizados na confecção de armas e instrumentos e o sal, vinham de fora. O senhorio no sistema feudal era dividido em três grandes áreas. Campos abertos, por exemplo. Eram bosques e pastos de uso comum, em que os servos podiam recolher madeira, coletar frutos silvestres e soltar animais, mas não podiam caçar, porque caçar nos campos abertos era um privilégio exclusivo do senhor feudal. Reservas senhorais eram terras exclusivas do senhor feudal, cultivadas alguns dias por semana pelos servos, para cumprir a obrigação devida ao senhor feudal. Esse cumprir, trabalhar um dia por semana para o senhor feudal, chamava-se de corveia. Tudo que era produzido nessas reservas senhorais, pertencia ao senhor feudal. Mansos servis eram as terras utilizadas pelos servos, das quais eles retiravam seu próprio sustento e os recursos para cumprir as obrigações que devia aos senhorais, aos senhores feudais, aos donos da terra. A servidão. O que era a servidão? Na relação de servidão, os servos não eram proprietários das terras em que trabalhavam. Eles apenas as usavam tanto para produzir o próprio sustento, como para manter as outras duas ordens, para manter o clero e manter o senhor feudal. A relação servil também envolvia uma série de obrigações por parte do servo para com o senhor feudal, pagas em forma de trabalho e de bens. Entre elas, destacavam-se as seguintes. A corveia. O que era a corveia? A obrigação servil de trabalhar alguns dias da semana gratuitamente nas reservas senhorais. Esse trabalho poderia ser realizado na agricultura, na criação dos animais, na construção de casas e outros edifícios ou benfeitorias. Era o trabalho gratuito que, além de trabalhar durante a normalidade para o senhor feudal, ele tirava um dia exclusivo, espontaneamente, para trabalhar para o senhor feudal. A talha. O que era a talha? Obrigação servil de entregar parte da produção agrícola ou pastoril ao senhor feudal. Outro dever da servidão, a banalidade. O que significa banalidade? Era a taxa devida ao senhor pela utilização dos equipamentos instalados do senhorio, como celeiros, fornos, moinho e etc. O servo, além de colocar à disposição do senhor feudal suas forças, o seu trabalho, a sua inteligência e tudo o que ele utilizava em prol do senhor feudal, inclusive os instrumentos de trabalho, ele teria que pagar por isso. Vídeo aula de história, feudalismo e relações de trabalho.